Olá pessoal, vamos dar sequência hoje nas funções cis que nós vimos na última aula, na aula 5. Quem não assistiu, volta à aula, vai lá no nosso canal, clica na aula 5 e assista a introdução à função si, ok? Bom, a gente tem mais uma planilha montada aqui. Se você não sabe o caminho a seguir para poder aplicar todos esses efeitos, a questão dos números, tem diferença entre decimal e número inteiro, a questão do mesclar e centralizar, os efeitos de cores, de letra, tamanho, forma, volta na aula 2 do nosso canal, lá da sequência de cursos, para que você possa dar andamento. Vamos começar a construir a função média, né? Para quem não pegou, vamos fazer aqui a função média com essa planilha pronta. E a intenção, né, o principal da aula é atuar com a função si. Na última aula nós colocamos 2 argumentos. Nessa aula nós vamos trabalhar a função com 3 argumentos. Ela é uma sequência de aula que na próxima a gente vai trabalhar com 4, 5 argumentos. Nessa função nós vamos trabalhar a inserção de texto na função si. Então a gente vai trabalhar com a função de inserção de texto. E na próxima aula a gente vai trabalhar com inserção de cálculo. Então a gente vai trabalhar com porcentagem, né? Extrair porcentagem de determinados valores. Como é que se inicia então nossas funções de média? Então igual média, vamos abrir o parêntese, que eu vou fazer um preenchimento de intervalos e tem a segunda forma que é o de aleatório. Então retorna lá na aula 2 se você tem dúvidas sobre esse assunto. Então igual média, fiz a seleção de intervalos, dei Enter, apareceu aqui a minha média. Na aula 2 também você vai aprender essa funçãozinha que é o auto-preenchimento. Então vem aqui no nozinho da célula, clica e arrasta. O Excel já faz para a gente todas as funções. Para a média na situação que a gente está trabalhando, ela não pode ficar com 2 casas decimais. Então o que a gente faz? Usa o recurso de redução de casas decimais. Vou deixar aqui somente o número inteiro. Então, esses 2 botõezinhos aqui, de acrescentar e reduzir. A função si, como é que ela é feita? Primeiro, você tem que ter a condição, né? Se quem e para quê. Então, se a média, nós vamos trabalhar em cima dessa coluna média. Quais são as condições que nós vamos usar? Essa tabela de condição aqui. Então, quais são as condições? Se a média for maior que 7, esse aluno vai estar o quê? Aprovado. Se tiver entre 6 e 7, recuperação. Se for menor que 6, ele vai estar reprovado. Nós vamos construir 2 funções cis, sendo que 2 valores serão verdadeiros e um valor vai ser falso. Então, vai ser igual se. Você tem que acompanhar a sintaxe da função. Então, toda função si que você abre, ela tem que obrigatoriamente existir um teste lógico, um valor verdadeiro para esse teste lógico e um valor falso, ok? Então, se quem é a primeira pergunta que você tem que fazer para definir a célula que vai ser aplicado isso aí. Então, se a média for maior ou igual, uma dica que eu dou, sempre trabalhe do maior valor para o menor valor. Então, o maior valor nosso aqui é o aprovado, é 7, o menor valor é reprovado. Sempre o menor valor das condições, ele será o valor falso da nossa função. Então, aqui tem a simbologia, que você vai ver também na aula 1, tá? Você pode trabalhar e ver todos esses símbolos, está lá disponível na aula 1. Então, se a média for maior ou igual a quem? Maior ou igual a 70. Wellington, por que você não colocou 7? Porque eu estou trabalhando com números inteiros. Se isso aqui fosse 7,0, 6,9, eu teria que colocar 7, que são números decimais. Porém, como são números inteiros, eu vou colocar 70. Isso é super importante que você se atente a esse detalhe. Então, meu teste lógico está feito e o valor, se corresponder à média maior ou igual a 7, abro o aspas, porque eu estou inserindo texto em função. Obrigatoriamente, todo texto que eu coloco em função tem que vir entre aspas. Pessoal, cuidado para não fazer isso aqui, ó. Apertar 2 vezes, simbolizando uma aspas. Isso não é aspas, é apóstrofe. Então, você tem que apertar aqui no Shift, as aspas, digita a palavra aprovado. Você tem que lembrar que, visto lá na aula 2, se você não recorda disso, volta lá na aula 2, que a forma que você escreve nas funções é a forma que o seu usuário vai visualizar. Então, muito cuidado com a questão ortográfica, ok? Então, feito aqui o primeiro teste lógico, então se a média for maior ou igual a 70, então vai estar aprovado. Então, vou atender o segundo critério. Então, ponto e vírgula para separar e vou abrir outra função si. Então, precisa colocar o sinal de igual? Não, pessoal, o sinal de igual ele só vem no início da função. Daí para frente, né, como dito lá na aula 4,
A função se ela aceita até 64 argumentos. Então, eu só coloco o igual somente da primeira vez e dou sequência na função. Então, se a média. Nossa, então agora não dá para clicar, como é que eu faço? Pessoal, você pode digitar, tá? É a mesma coisa. Então, se a média for maior ou igual a 6, Wellington, mas não era entre 6 e 7? O Excel ele vai analisar o seguinte, pessoal. Se eu tenho um valor entre de 60 a 69, ele vai validar o meu segundo argumento. Se ele entrou na casa dos 70, ele valida o primeiro argumento, então está tranquilo. Quando eu tiver essa situação entre um valor e outro, pega sempre maior ou igual ao menor valor que está referindo a minha tabelinha de condições. Então, se a média for maior ou igual a 60, esse aluno vai estar de recuperação. Se não, bom, agora é somente para finalizar. Se a média não for maior ou igual a 70 e nem for maior ou igual a 60, ou seja, não tiver entre o intervalo, ela só pode ser a última opção. Então vai ser o nosso valor falso, que é reprovado. Ok? Fecho aspas. Momento muito importante. Quantas funções cis você acabou de abrir? Uma função, duas funções. Obrigatoriamente você tem que fechar 2 parênteses. Ok? Pessoal, dê uma revisada na função, olha se não está faltando ponto e vírgula, as aspas estão certinhas, costuma dar muito erro de esquecer as aspas e o ponto e vírgula, e estando tudo certinho, revisado, você vai dar Enter. Você vai observar aqui que ele está 70, ele está aprovado. Vou fazer aqui o auto-preenchimento. Você, se não tem essa habilidade de fazer a função, volta um pouco a aula, eu aconselho você não usar o recurso do auto-preenchimento. Você só vai usar esse recurso quando você já tiver domínio da função. Então volta a aula, olha de novo a função, analisa, anota no caderno, estuda a forma que foi montada e faça passo a passo a função, ok? O legal aqui é o seguinte, você agora pode mudar essas funções e aí de acordo com o que você altera, ela também vai alterando a situação. Então ele vai partindo do princípio da média. Então, de acordo com que a média vai alterando, a sua situação também vai alterando. Tranquilo? Eu espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Bons estudos. Até mais.